Olá, querido professor, olá, querido aluno. Nós estamos aqui quem vos fala é o pastor Paulinho, pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, para darmos início aqui a uma série de auxílio ao professor da Escola Dominical, abordando aqui os temas da nossa revista do primeiro trimestre de 2019, da nossa editora Betel. Comentarista pastor Israel, ele nos deixa ali uma orientação de que a intenção dessa revista é nos tornar habilitados, seja nós, professores e alunos, para que tenhamos a condição de ajudar pessoas nas suas mais diversas dificuldades. Principalmente quando ele diz que nós vamos nos tornar profissionais habilitados para o tratamento de diversas doenças que serão aqui na nossa lição estudada. O meu desejo a você é que você tenha êxito e sucesso no seu ensino, no estudo da escola dominical com os seus alunos. O tema da nossa lição de hoje é um tema muito sugestivo, de vencer as adversidades, enfrentando e vencendo as adversidades. Para o texto áureo da nossa lição, o nosso comentarista deixou o texto que está na terceira epístola de João, terceira epístola de João, só tem um capítulo, o capítulo é único, o verso de número 2, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Essa leitura nos dá o entendimento de que realmente devemos nos preocupar tanto com a saúde espiritual e também com a saúde física. A verdade aplicada da nossa lição diz que, permanecendo em Cristo, nós, mesmo nesse presente século, nós somos passíveis e é possível nós vencermos essas adversidades. Na verdade aplicada, o comentarista diz que nós, permanecendo em Cristo, mesmo no presente século, é possível enfrentar as muitas adversidades e aflições. Então já podemos aqui ter uma compreensão de que mesmo cristãos, mesmo servos de Deus, nós temos condições de enfrentar. Deus nos dá essa condição e esse ensino de enfrentarmos as lutas, as adversidades que se colocam diante de nós. O texto para a nossa lição está em Salmos de número 13, versos 1 e 5. Até quando te esquecerás de mim, ó Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Deus. Alumia os meus olhos para que não adormeça na morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, o meu coração se alegrará. Nesse trimestre, então, nós vamos estudar esse assunto que é de grande interesse para todos, pois comportamentos desenvolvidos por portadores das enfermidades da alma têm sido a cada dia mais notório no nosso meio, entre até mesmo os que são membros da igreja. Aí é uma questão presente que é a modernidade e a tecnologia, que vem como dois fatores agravantes no surgimento desses problemas que são problemas emocionais. E, segundo o pastor Elinaldo Renovato, esse mundo pós-moderno é contraditório em relação à saúde física, mental e emocional. Apesar dos grandes métodos terapêuticos, remédios, hospitais e clínicas que se especializam para esse cuidado, nunca houve tantas pessoas enfermas da alma como nesse tempo. E nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que esse quadro é consequência do pecado, transmitidos a todos os homens. Romanos, capítulo 5, verso 12, Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória
de Deus. Nós precisamos ter uma visão um pouco diferente e, vamos dizer assim, chamar de uma visão extraordinária. Porque nós vamos ter aqui uma série de oportunidades para acessarmos conteúdos de assuntos que talvez eram vistos por nós como assuntos de pouco interesse. Se você lembrar, lá em 2014, nós tivemos a oportunidade de estudar a lição que tratou exatamente das enfermidades da alma. E muitos de nós tivemos a oportunidade de conhecer e até aprofundar o nosso conhecimento acerca dessas doenças que realmente atingem o ser humano. E nós sabemos que é de conhecimento de todos que o homem vive em um corpo sujeito às enfermidades e também às influências externas. E essas influências podem causar desequilíbrio emocional. Jesus, quando fez a sua oração sacerdotal, ele diz que ele não pediu que nós fôssemos tirados do mundo, mas que nós fôssemos livres do mal. Lá no verso 15 do Evangelho de João, capítulo 17. A palavra de Deus afirma que o Senhor vai guardar também e vai proteger a nossa alma. O Senhor te guardará, Ele guardará a sua alma. Salmo 121, verso 7. A constituição do homem. O homem ele é constituído, segundo o que nós encontramos na palavra de Deus, de espírito, alma e corpo. Falando um pouco sobre o espírito é por intermédio dele que nós entramos em contato com Deus. E a Bíblia diz que o nosso espírito precisa estar quebrantado para isso. Salmo 51, verso 17. O nosso espírito precisa ser um espírito voluntário. Então, o apóstolo Paulo traz um testemunho de que servia a Deus em seu espírito. E a Bíblia fala que quando na nossa morte nós entregamos a Deus o nosso espírito. Nós não podemos separar a alma do espírito, pois ambos fazem uma unidade que se torna indivisível. A alma é através dela que é possível, utilizando dos nossos sentidos, entrar em contato com esse mundo que está aí, o mundo exterior. É através dela que nós podemos sentir, é através dela que podemos ter esse contato com o mundo externo. Nós não podemos esquecer do que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz que a alma aparece também ali no contexto bíblico como sinônimo de espírito. A terceira constituição humana é o corpo. Nosso corpo não é uma realidade final do nosso ser. O seu movimento, ou seja, o movimento do corpo é proveniente do sopro do Criador que nós recebemos, Gênesis 2:7. E é através desse corpo que cabe a nós glorificar a Deus, pois não é instrumento de imundície, mas de santificação. Paulo escreveu isso em 1 Coríntios capítulo 6, dos versos 18 ao 20. Se você olhar o sumário da nossa lição, você vai ver ali quais são as enfermidades da alma. Pegar ali do 1 em diante, você vai conseguir ver. Agora, as doenças da alma vêm afetando de maneira impressionante os relacionamentos. Por exemplo, os traumas emocionais que surgem durante a existência humana e que devem ser tratados, eles são originados pelas enfermidades da alma. E a gente vai entender durante esse trimestre que são apresentados na lição transtornos e síndromes que causam o desequilíbrio e afetam diretamente os nossos relacionamentos interpessoais, afetando, sim, a nossa comunhão com a igreja e com Deus. A igreja deve estar preparada, queridos, para enfrentar e cuidar
de quem sofre desses males. A morte, assim como as doenças físicas, emocionais e espirituais, são resultado da queda do homem. Porém, Jesus veio ao mundo para nos libertar do poder do pecado. A cura divina faz parte da obra expiatória de Cristo. Isaías mesmo, escrevendo, diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Por isso, Jesus, quando esteve aqui durante o seu ministério terreno, ele curou a todos que iam até ele. Jesus não mudou, ele continua o mesmo, ele é capaz de curar todas as enfermidades, até aquelas que são as enfermidades da nossa alma. Nós precisamos conhecer para ajudar. E essa revista traz à luz aqui informações que podem nos ajudar na observação de comportamentos, capacitando cada um de nós a apoiar o indivíduo na busca do melhor tratamento. Quando nós oramos, nós colocamos a nossa fé e esperança em Deus e cremos que seremos atendidos. Ao longo do nosso estudo, nós vamos descobrir que muitos dos transtornos que veremos não tem cura atestada pela ciência, mas em Cristo Jesus, mesmo estando em aflição, nós podemos ter bom ânimo. Jesus falou isso no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Mesmo que a cura não seja confirmada pela ciência, quando o homem permanece próximo de Deus, ele vai ter a garantia de uma vida equilibrada, de uma vida justa, de uma vida ponderada. E é isso que Deus quer nos trazer e trazer para o seu povo. Fazer parte do corpo de Cristo é uma garantia de um cuidado especial de Deus sobre aquela pessoa que assim o faz. Pois o que é impossível para o homem é possível para Deus. Jesus disse em Mateus 19, verso 26. Agora, cabe a nós salientar que nem todas as enfermidades da alma têm origem espiritual. E a gente tem uma tendência muito grande de se tentar provar em qualquer forma que o desequilíbrio da alma e emocional é de origem espiritual. Isso não pode ser visto como uma regra. Nós precisamos tratar enfermidades como enfermidades. E a gente sabe que por falta de conhecimento, muitos portadores de transtornos psiquiátricos e neurológicos têm sido aconselhados a procurarem algumas religiões. E a falta de acompanhamento médico, de um tratamento com medicação correta, às vezes tende a piorar o quadro dessas pessoas. A Igreja de Cristo não pode deixar se influenciar por estas questões e atitudes. Nós precisamos entender e separar o que é enfermidade do que é simplesmente uma possessão demoníaca. E a gente sabe que alguns grupos aí se reúnem, fazem espetáculos de exorcismo, expulsões de demônio e às vezes aumentando ainda mais o sofrimento das pessoas e dos familiares. Quando Jesus curava, Jesus realmente sentia em si o fardo dos doentes. E assim, ele preencheu a lei da verdadeira ajuda, quando ele se coloca sob o fardo de quem ele quer ajudar. Quando Jesus curou aquela mulher que o tocou, a Bíblia diz que saiu de Jesus poder. Quando Jesus orou por um surdo e mudo, Jesus suspirou. Jesus se emociona, chora diante do túmulo de Lázaro. Cristo veio destruir as obras do diabo. E mesmo que sejam essas doenças espirituais, Jesus também veio para que elas sejam desfeitas. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. E mesmo antes do Calvário, ele simpaticamente já se identificava com os doentes da alma e do corpo. Então, o poder para a cura física reside na expiação, ou seja, na obra de Cristo. E nós devemos, no entanto, conservar a nossa mente
entre a relação, entre a cura espiritual e a cura pelas leis da saúde. Jesus nunca mudou, ele continua o mesmo, seu poder é o mesmo, e nós assim o pregamos e acreditamos. Porém, as leis da saúde também são mandamentos divinos. Nós não podemos desafiar tais leis. E desafiar tais leis também não é ter fé ou não ter fé. É sim apenas uma presunção humana. Os sintomas patológicos confundidos como possessão demoníaca são demências, delírios, alucinações, transtornos devido a substâncias psicoativas, esquizofrenia e similares a isso, transtornos psicóticos agudos, transtornos delirantes, transtornos de humor, transtornos neurológicos. Nós precisamos entender que fazer uma interpretação equivocada é um grande perigo. A epilepsia, por exemplo, não é propriamente uma enfermidade da alma, já que se trata de uma doença neurológica, mas devido à confusão instalada no meio eclesiástico, a gente não pode deixar de citar a epilepsia. Quando se faz uma leitura e interpreta equivocadamente o texto de Mateus capítulo 17, versos 14 e 21, faz uma ligação entre o que aconteceu com aquele moço e os sintomas da epilepsia. Mas, se nós fizermos uma leitura criteriosa, nós vamos entender que aquele moço estava doente. Ele tinha uma enfermidade. Claro que a epilepsia, historicamente, traz uma bagagem podemos assim dizer, de preconceito e estigmas. Pessoas que sofrem desse mal são, assim, discriminadas. Mas é uma doença que atinge mais de 3 milhões de brasileiros. É uma doença pertinente. E as crises podem se manifestar, por exemplo, como tal como uma alteração da consciência ou dos eventos motores, né? Os sensitivos, os sensitoriais, os autônomos, por exemplo. A pessoa soa excessivamente, tem uma queda na pressão arterial e até psíquicos involuntários, percebidos pelo paciente ou até mesmo por outra pessoa. Jesus nos garantiu que nós teríamos aflições nesse mundo. E se nós observarmos, nós estamos em tempos difíceis e trabalhosos. 2 Timóteo 3:1, Paulo diz que sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E o cristão não deve se surpreender por vivenciar esses momentos difíceis e trabalhosos. Agora, existe entre o meio cristão uma coisa chamada de triunfalismo. Não é uma denominação religiosa, mas nós estamos falando de um movimento faccioso, no sentido de levar as pessoas a entender que elas são super crentes e que elas podem andar por aí com o entendimento de que ela é cabeça e não cauda. E assim pensando, eles amarram e desamarram demônios, eles pisam na cabeça da serpente, fazem determinações de curas, de evoluções financeiras. São pessoas que tomam posse de toda sorte de bênçãos, são levadas a crer assim. E muitos, em função de, às vezes, valorizar essa forma, né, de ter as coisas, fazem a confusão de que a espiritualidade está ligada em ter e não ser. Não há problema nenhum o crente adquirir o seu imóvel próprio, ter o seu carro, não há problema nisso. O que a gente não pode ser levado é para esse entendimento do triunfalismo, que entre nós, crentes, não vai haver dificuldade, não vamos ser afligidos por problemas algum, que há sobre nós uma bolha que nos protege de todo o mal que aí está aí fora. Agora, para nós estarmos firmes, para resistirmos e vencermos as aflições, os desafios, nós precisamos, para vencer as adversidades
e enfrentá-las, nós precisamos dedicar um tempo diário para a meditação da palavra de Deus e oração. A oração e a palavra de Deus contribuem muito para o desenvolvimento da nossa estrutura espiritual e emocional. O verdadeiro sentido da meditação bíblica não é ajudar ninguém a fugir da angústia de um divórcio, de um dissabor, de uma doença grave, escondendo-se atrás de um mundo fantasioso em que as coisas não acontecem. Não, pelo contrário. O verdadeiro objetivo da meditação vem no sentido de nos levar a uma meditação justa e aplicar em nós as verdades bíblicas da palavra de Deus. Nós precisamos entender que nada é mais precioso do que nós termos em nós o desenvolvimento da aplicação dos conceitos e instruções da palavra de Deus. Agora, também a família vem desenvolvendo um papel fundamental, principalmente nesse mundo atual. E a dificuldade desse mundo leva muito a viver uma frequente desestabilização emocional, crises existenciais, inúmeros transtornos de comportamento. Mas essa realidade está presente também entre os membros da igreja. E a família tem um papel extremamente relevante para identificar e tratar. Quanto mais cedo iniciar o tratamento, mais se vai ganhar qualidade de vida. É muito importante os pais e responsáveis estarem atentos aos comportamentos das crianças, adolescentes e jovens nesses últimos dias. Nós temos visto aí na adolescência a automutilação, o suicídio crescendo de maneira assustadora, e nós precisamos, como igreja, observar e identificar o que tem causado isso e, através da palavra de Deus, do entendimento da palavra de Deus, combater e vencer essas adversidades diante das situações que se colocam diante de nós. Agora, terceiro ponto, para vencer as adversidades, enfrentar e vencer, é o convívio cristão, a importância da comunhão na igreja. É um verdadeiro bálsamo e refrigério aquele que sofre um tipo de trauma e enfermidade da alma, encontrar na igreja um ambiente familiar e acolhedor. E essa pessoa deve ser alvo de amor, de atenção, de cuidado, tanto por Deus e por aquelas pessoas que são chamadas filhas de Deus inseridas no contexto da igreja. Nós precisamos entender que o que é de fato comunhão. Comunhão é o vínculo da unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo e que leva os cristãos a serem um só corpo em Cristo Jesus. Comunhão, surgindo da palavra koinonia, traz a ideia de cooperação e relacionamento espiritual entre os que são servos de Deus. A comunhão da igreja primitiva era completa. Você vai ver isso em Atos capítulo 2, verso 42. Comunhão não é bater no ombro do irmão lá na igreja, pegar na mão, abraçar e dizer, Deus te abençoe. Transcende a isso. A comunhão é você saber o que passa o seu irmão, é você estar com ele no dia a dia, é você comer com ele, é você caminhar com ele, para que você possa, lado a lado dele, auxiliá-los nas suas adversidades. Então, fechando a lição desse primeiro domingo de 2019, dessa primeira abordagem, nós vamos entender que precisamos enfrentar essas situações difíceis quando estivermos aqui neste mundo. E sempre é bom lembrar que nós fomos feitos por Deus, espírito, alma e corpo. Há momentos que nós também precisamos recorrer a tratamento profissional, a procurar a medicina, a ter uma orientação psicológica, mas, acima de tudo, nós como cristãos, nós temos a felicidade de podermos contar com Jesus, o nosso socorro bem presente na angústia. Que Deus te abençoe. Curte aí o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal
clique no sino para as notificações, porque nessa semana que vai entrar, nós vamos aqui novamente abordar o assunto do próximo domingo e você não pode perder, tá certo? Deus abençoe, um grande abraço, deixa aí embaixo nos comentários o que você achou da nossa conversa. Um grande abraço, Deus te abençoe, Pastor Paulinho por aqui.